estaremos aqui dando início a mais uma leitura bíblica comentada. É bom falar, repetir mais uma vez, que aqui nós estamos lendo a Bíblia. E eu faço um comentário, porque há pessoas que pode ser que estejam assistindo, participando, né? Muitas, né? E que tem pouco conhecimento bíblico, nunca leram a Bíblia. Aí eu faço um comentáriozinho superficial, mas você que sabe bastante, que já tem bastante conhecimento da Bíblia, pode cooperar com seus comentários, falando, né? Aqui o nosso irmão Wagner já está aqui, mandando um abraço, bem-vindo. Então estaremos lendo agora a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia. Então, atentem mais para o que eu leio. Se você tiver uma Bíblia, depois você confira. O que é importante é a Bíblia, ela tem que ser lida. E hoje eu fui no culto cedo lá e tem muita preocupação com jejum, com oração, campanha de... Eu nunca vi campanha para ler Bíblia. Tem que ter campanha para ler Bíblia, porque o que nós precisamos fazer é o que Jesus mandou. E o que Jesus mandou está escrito na Bíblia. A Bíblia fala de Jesus. Deus tem um projeto para a humanidade, e esse projeto, Deus, que é trino, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, os três, não tem explicação humana para isso. É pela fé, nós vivemos pela fé. Quando tem explicação, não tem fé. Mas então, nós precisamos ler o que está escrito na Bíblia, e não ir por cabeça de pessoas. Você sabe ler, então, mas eu estou aqui trazendo um incentivo para que leiamos juntos. Eu tenho aprendido muito. Já estamos terminando, já lemos bastante livros, né? Depois eu vou contar aqui quantos livros nós lemos. Na próxima, amanhã, estaremos no capítulo 2, e estaremos falando disso. Diz assim, Paulo, apóstolo, abre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, vírgula, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, fecha parênteses, e de todos os irmãos que estão comigo. Então ele se identifica como um apóstolo, não por parte de homem. Ele não foi intitulado apóstolo por parte de homem, por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Bem-vinda, Miriam Guimarães, bem-vinda, bem-vinda. E todos os irmãos que estão comigo. Então ele e mais os irmãos que estavam com ele estavam escrevendo às igrejas da Galácia. Não é uma igreja só que ele estava escrevendo. A Galácia era uma região e ele estava escrevendo essa carta endereçada às igrejas daquela região. Bem-vindo, irmão João Batista Silva. 3. Ele continua cumprimentando. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Assembleia de Deus, bem-vindo, pastor Richard. Pastor João Batista de Santa Fé do Sul, que bênção, né? Bem-vindo. Estamos aqui diretamente de Albany, uma cidade no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América, na casa de uma das minhas filhas, que teve um bebezinho, me deu o 6º neto, e nós vimos para cá para trazer um apoio para ela. Então aqui tem essa saudação, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que estranha às vezes, né? Porque nós na Assembleia de Deus, nós cumprimentamos com a paz do Senhor. E quem é cumprimentado diz amém. Por exemplo, na igreja da Assembleia de Deus Madureira, a pessoa fala a paz do Senhor e o outro fala a paz do Senhor, também dá certo. Mas quem fala graça e paz, a mesma coisa, está aqui, ó, a saudação do apóstolo Paulo e os que estavam com ele. 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então ele está falando aqui ainda de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo.
Ele propôs-se dar a si mesmo. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio aqui. Filipenses 2 fala, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele se tornou homem como nós, passando tudo aquilo que um homem pode passar. A única diferença é que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca, diz 1 Pedro 2:22. E ele deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Que foi a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrito lá, eu sempre cito, em 1 Timóteo 2,4, que a vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo a Tito 2:11 diz, a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então é a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rogério Pereira da Silva, a mãe manda um abraço, obrigado. Que bênção! Antônio Geraldino, bem-vindo. Manel Chamorro, um companheiro quase que diário. Prazer, Manel. Vou dar uma cena aqui para você, ó. Então, que bênção, obrigado. Vocês estão cooperando, não comigo só, não, mas na obra de Deus. E Deus, qualquer um que faz qualquer coisa para Deus, recebe recompensa. Então ele diz, para nos livrar do presente século mal, essa vida. Silvia Andretta, Silvia, você mandou lá no Messenger ou em algum lugar? Manda no meu WhatsApp, manda lá a sua foto, né, daquela do casamento. O WhatsApp é 19 99699 6684. Então, aqui nós vivemos uma época ruim. Paulo já dizia isso em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo morreu lá durante os anos 60, né? Para frente, na parte final dos anos 60, e ele já chamava de presente século mau. 5, ao qual seja dada a glória para todo sempre, amém. Nós temos que dar glória para ele. Ananias Costa, bem-vindo. Elaine Santos Mendes, bem-vinda, em nome de Jesus. 6, ele diz que tem que dar glória para ele e para todo sempre. Eu já vi gente falar, eu dou glória se eu sentir. Não é se sentir, não. A Bíblia manda dar glória a ele, você tem que glorificar ele. Ele se deu por nossos pecados, a paz, Manuel. Nós temos esse nome, né, Manuel? Você sabe que eu sou Manuel também, né? E 6, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aqui dá uma certa confusãozinha quando a gente lê aqui, ó. Maravilho-me, o 6, de que tão depressa passasses, Miriam, daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Aqui tem outro evangelho que não é outro, duas vezes outro, né? Então, a pessoa, em português, não dá para entender. E em inglês também não dá. Mas em grego, em grego há duas palavras para outro. Tem um outro aqui, ó. Passasses para outro evangelho. Quer dizer, esse outro é o heteron, ou heteron. O heteros. Esse aqui é um evangelho diferente.
o qual não é outro, que é o evangelho allos, que é o igual. Então precisa isso. Quando Jesus fala lá em João 14,16, rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador, a gente não, em português não sabe como é que vai ser esse outro, não é? Se alguém disser, olha, tem um pastor muito bom numa igreja, cuidando, um dirigente, alguém trabalhando, ele será substituído por outro. Ninguém, Paulo Caetano, bem-vindo, meu querido Paulo Caetano, que é o Paulo de Campinas, de Paulínia, de Campinas também, né? Muito querido, nosso, especial, fazia dias que eu não aparecia. Olha bem, quando, aí fala, olha, vai sair aquele e vai entrar, aquele médico não vai mais atender lá, vai ser outro. E a gente não sabe como é que vai ser outro, se vai ser igual, melhor ou pior. Mas quando ele falou outro ali, ele falou Alas, José Nascimento, bem-vindo, bem-vindo José Nascimento. Então, o que acontece? Esse outro era Alos, olha, é outro igualzinho a mim. Porque o Pai é Consolador, o Filho é Consolador e o Espírito Santo é Consolador. Donizete Fernandes da Silva, bem-vindo. Então, o que acontece? É importante a gente entender isso, né? Muita gente fala, não, que do grego. Se o grego é bom, tudo que a gente aprende é bom, todo conhecimento é bom. Mas eu estive na Grécia. Lá na Grécia, o povo fala grego. Ninguém sabe mais grego do que eles. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Um grego que morreu e não mudou. Então, o grego sabe ler isso aqui. Então, se o saber grego fizesse a pessoa entender melhor a Bíblia e tornar-se um seguidor de Cristo, todos os gregos seriam seguidores de Cristo. Glaciele, bem-vinda. Mas não. Lá na Grécia há poucos cristãos evangélicos. Há muito poucos. Eles são perseguidos lá. Então, né? Saber hebraico é bom saber. E grego, por acaso, eu sou médico, os colegas médicos, quem é médico, sabe? Muitas áreas nós temos que aprender, não é? Otorrinolaringologia, oto de ouvido, rino de nariz, laringo de laringe, Ebeneze Alves da Silva, Benim, eu tenho uma surpresa para você, para sua casa aí, quando eu voltar dos Estados Unidos, tá bom? Fica com Deus, Deus continue abençoando. Então, mas vai lá em Israel, quem é judeu não crê em Jesus, não. Ele lê a Bíblia, mas não crê em Jesus. Ele lê o Velho Testamento, que fala de Jesus, e ele não crê. Então, mas sempre é bom aprender tudo. Primeiro aos Tessalonicenses 5:21 diz, examinai tudo e retende o bem. Mas vamos continuar. Então ele ficou assim, porque eles tinham aprendido o evangelho. Porque Paulo, quando escreve as cartas para as igrejas, porque as igrejas estavam passando maus momentos. Porque a pessoa começa a abandonar, começa a se acostumar, começa a compactuar com o erro, não conhece a Bíblia. Então a pessoa vai lá no púlpito, fala o que quer, ensina o que quer, dita o que quer, trata a igreja do jeito que quer. Tem aqui o Márcio Souza Silva quer fazer uma pergunta. Pode fazer, se eu souber, já respondo aqui, mas nós estamos aqui fazendo a leitura, mas tudo bem, fica à vontade. Mas olha bem, então, e o povo é enganado. Eu já citei aqui várias vezes, tem muitos enganadores. Leiam o capítulo 23 de Jeremias, a partir do versículo 25, você vai ver os profetas que usaram o nome de Deus. Tem muita gente usando o nome de Deus aí, ó. Tomando dinheiro dos outros, comprando avião. Um pobrezinho dá 50 reais para o cara, ele junta uma porção de 50 reais. E aí ele abastece o avião e não anda nem na primeira classe de avião de carreira, não. Ele só anda no avião dele particular. É uma coisa estranha, não é? Mas quem alimenta isso são as igrejas locais.
E aí, será que essas pessoas que cobram para ir numa igreja, será que elas que cobram? Será que elas têm poder para vender a palavra de Deus? Para chegar lá, não, aí é tanto. Tudo bem, se a pessoa der as despesas da pessoa, quiser dar alguma oferta, algum presente, alguma coisa, aí é problema da pessoa, mas quem vai lá não pode cobrar? Meus irmãos, e aí, será que Deus aprova isso? Será que Deus vai usar aquela pessoa? Não vai não. Lê Jeremias 23, lê Jeremias 23 todinho, tem 40 versículos. E diz lá em 2 Timóteo 3,13 que os homens maus e perversos irão de mal a pior, ou os homens maus e enganadores, enganando e sendo enganados. Leia também a segunda carta de Pedro, que eu já li aqui. Tem um vídeo aí da segunda carta de Pedro. Tem 22 versículos, capítulo 2 da segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, tem 22 versículos. Lê lá para você ver o que vai acontecer com esses falsos mestres. Porque você tem que conhecer a Bíblia. A única defesa nossa é a Bíblia. Agora mesmo eu comprei um aparelho aqui, tem que ter um manual. Se não olhar o manual, meu genro aqui, muito inteligente e tal, e ele foi montar aqui um móvel aqui na casa dele, ele tinha toda hora tá consultando lá o manual que explicava como é que fazia. E a gente quer ir na igreja e não acompanha pelo manual. Temos que acompanhar. E aí, as igrejas da Galácia começaram a ter um evangelho paralelo, um evangelho diferente daquele que Paulo ensinou e levou para eles. 8. Mas, ainda que nós mesmos, olha o que ele fala, hein? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldição. O evangelho é aquele que nós ensinamos. Se eu voltar aí e quiser mudar, se um anjo descer do céu para anunciar, vai ser maldição. 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Você sabe ler. Agora, você é privilegiado. Agora, quem não sabe ler, Márcio, pode lançar a sua pergunta aí, ó. Márcio Souza Silva, lança aí. Se a resposta não for muito longa, né? Depois eu também posso entrar em contato com você diretamente. Mas olha bem, então tem que ter cuidado. Se eu não conhecer, quem trabalha com pedras preciosas, trabalha com ouro, com joia, né? Não tem aquele povo que ele põe uma coisa no olho assim, para olhar a joia para ver se é verdadeiro ou falso. Eu que não sei ver, muitos que nós não sabemos, o cara vende uma joia para nós. É igual aquela história que vende um gato por lebre. Então, se a pessoa não conhece, ele é facilmente enganado. Eu já fui, eu não estou dizendo que eu sou mais sabido que ninguém, mas eu fui muito enganado no começo. Eu poderia ter instruído meus filhos melhor, ter sido uma pessoa mais diferente, mas depois eu tive que procurar comigo. O irmão Márcio já fez a pergunta, eu vou chegar aqui num ponto e vou falar, vou responder. Então diz assim como vô-lo já dissemos, agora também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 10. Por quê? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós servimos a Cristo. Servimos a Cristo, não é? E servimos a Cristo, e se nós quisermos agradar os homens morrem. Os homens passam. Quando eles estão no poder, que eles estão no vigor da sua vida, todo mundo fica ali ao redor dele. Não sei por que razão. Tudo bem.
amar os pastores que cuidam bem da igreja. Nós temos que amar todo mundo, até os inimigos, quanto mais os pastores. Mas há muitos que não cuidam bem, que não estudam a Bíblia, querem ensinar algo que eles nem mesmo sabem. Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Não é? Então, deixa eu chegar num ponto aqui que eu já vou responder, Márcio. E ele fala aqui, ó, se estivesse, olha bem, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu não quero desagradar homem, mas eu tenho que agradar a Jesus, a Deus, porque eu vou ter uma tratativa com ele. O pastor, que é o pastor da minha igreja, Lucília Garcia, bem-vinda. Ele, Márcio, vou responder você. Se eu demorar, você me cobra. Então, olha bem, eu estava falando. Agora, eu vou concordar, às vezes, com algo que a Bíblia mostra que é diferente, porque a pessoa é pastor, presidente. Tem pastor que fala, não, eu não gosto. Tudo bem, Márcio. Eu não gosto que algum obreiro meu vá pregar em tal lugar. Eu não gosto. Mas como é que você não gosta, rapaz? Jesus que mandou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É claro que se o pastor da minha igreja, ele falar, pastor Tomada, nós queremos que o senhor venha aqui domingo pregar, ou sábado, dar uma palavra, um estudo, na terça, tal dia e tal. Eu não vou fazer outro compromisso. Nayana Rocha, bem-vinda. Mas, se eu não tiver, eu estou aqui, para ir, aonde eu for chamado. Jesus mandou eu ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sei o lugar que eu vou. De repente, alguém me chama, aí eu tenho que ir lá, em qualquer lugar que me chamar. Ele mandou, então ele é nosso Senhor. Agora tem gente que quer mandar na sua vida nisso. Que negócio é esse, rapaz? Diz que tinha um pastor esses dias lá na Bahia, que falou, olha, quem faltar ao culto aqui tal dia, viajar, cuidado, pode acontecer um acidente, porque Deus me deu uma palavra para te dar aí, não sei o que lá, né? Mas, meus irmãos, ameaçando as pessoas, ele poderia falar de outra maneira? Meus irmãos, eu tenho preparado aqui, tem vindo ao meu coração, João Garcia, da Silva Filho, bem-vindo, eu tenho preparado uma palavra aqui para a igreja. Se você faça um esforço de estar aqui, não, mas eles ameaçam. Não, eu não gosto. Um amigo meu, chegado meu, até de mim, falou, não, eu não gosto que um obreiro meu vá pregar num lugar que o pastor não gosta de mim. Mas se ele não gosta de mim, mas eu gosto dele, não tem problema nenhum. Eu não desgosto de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu tenho 6 netinhos. Tem um novinho aqui que vai fazer 3 meses, dia 21. Se alguém matar esse netinho meu, eu não vou ficar com... Pastor Salles, bem-vindo em nome de Jesus. Eu não vou ficar com... Eu não posso ter ódio dele, não. Mateus 5,44 diz, amai os vossos inimigos, bendizer o que vos maldiz, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelo que vos maltrata e vos persegue. Agora, vai me perdoar. Eu não sou seguidor de homem. Paulo falou aqui, se ele fosse agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Ué, então eu vou fazer Márcia da Debrasa. Bem-vinda em nome de Jesus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. É segundo Cristo. É segundo a Bíblia. É segundo o que eu li do Velho Testamento. É segundo aquela tomada que eu sofri para ir até o terceiro céu e ver tudo aquilo e a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos para realizar. Paulo é o autor de 13 cartas. Falam, se nós considerarmos que como ele sendo autor da carta aos Hebreus, ele será autor de 14 cartas. Então, isso é importante. Pastor Salles,
O senhor já pregou em muitos lugares, o senhor sabe, se um obreiro do senhor for pregar em qualquer lugar, ele está seguindo o que Jesus mandou. Ide, fazei discípulos das nações. Eu já fui em 56 países, não tive oportunidade de pregar em todos, mas nos que eu tive, eu compartilhei a palavra, porque o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, foi Ele que mandou, Ele manda em todo mundo. Ele não manda. E tem gente aí que quer mandar mais. Já quiseram mandar também no Senhor, acredito. Mas não é assim não. Não faça assim não. Porque Jesus é real. Eu já fui em vários lugares do mundo. E lá tem um grupo que crê em Jesus. Então não é uma coisa criada não. E quem experimenta o poder de Deus na vida é igual o cego de nascença do capítulo 9. Mas eu vou responder aqui a pergunta do Márcio. Márcio, você está aí? Dá um sim aí. Vou dar um stopzinho aqui rápido, vou dizer para você. Depois nós conversamos melhor. Ô Márcio, você está aí? Assistindo? Quando você se manifestar aqui, eu vou falar para você. Ó, 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo, lá em Atos 8:3, diz que Paulo, ele assolava as igrejas. Alda Guimarães, bem-vindo. Márcio, você está aí, Márcio? Então, o que acontece? E Paulo pegava o povo nas casas e os jogava nas prisões. Paulo, em 1 Coríntios 15... Aqui, ó, 1 Coríntios 15, quando a gente lê aqui 1 Coríntios 15, a gente fica até assim, ó. Paulo fala o seguinte, ó. Olha o que ele fala aqui no versículo... não, isso aqui é Romanos. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim. Eu quero ler para falar na íntegra. No versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja de Deus. E ele diz aqui, ó, que ele era alguém que a minha conduta no judaísmo, o judaísmo faz isso, perseguia os cristãos. E o judaísmo hoje não aceita Cristo. O islamismo aceita que Jesus é um profeta. Foi um profeta, mas menor que Maomé. Mas o judeu, ele não aceita nem que Jesus foi nada. Foi um embusteiro, um mentiroso, um falsário, que se passou como sendo o Messias dele, o Messias, o enviado, o Cristo, o ungido. Lá de Isaías 61, da de Lucas. Em Lucas também fala aqui, ó, Lucas, né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para podermos estar... diz aqui, ó, que ele leu aqui, ó, ele lê aqui em Lucas 4, não é? Não é. Tá aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele leu lá no profeta Isaías, capítulo 61. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos céus. Então, eles não creem que Jesus é esse, eles não creem. Então, nós temos que tomar cuidado. Aprendermos corretamente, lemos a Bíblia, lê que você vai ver igual. Eu não estou inventando, não, é só ler. É só ler. Eu, por acaso, estou lendo aqui no Novo Testamento dos Gideões, aqui, ó. Dos Gideões. Então, está escrito aqui, simplesinho, bem clarinho para todos nós. Então, ô Márcio, você não se manifestou, você saiu? Eu ia responder para você, se você não está aí, então nem adianta responder, depois eu entro em contato com você. Aí ele diz aqui, ó, 14, e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tem gente
Alguém aqui colocou uma palavra aqui dizendo que na igreja tem muitos bajuladores. Tem gente que bajula. Ah, Márcio, você está assistindo, né? Então eu vou falar. Então aqui, vamos parar aqui, que ele se excedia em judaísmo a muitos da idade dele, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por isso que Jesus fala lá, ó. Ele fala para aquele mancebo de qualidade, em Mateus 19, em Marcos 10 e Lucas 18, que quem deixar o pai, ou mãe, ou filho, deixar é isso. Eu tenho que ser igual a Efésios 6 diz, os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor. Obedientes aos pastores no Senhor. Se o pastor falar diferente da Bíblia, não. Márcio, vou responder a sua resposta. Ô Márcio, eu não sei se você tem andado muito, eu tenho andado muito pelo mundo. A Bíblia, Jesus não fala do ministério pastoral para mulher. Nós não vemos ali pastoras, né? Mas quando diz pastores, às vezes quando você usa a palavra, né, você fala o homem. Às vezes você está falando o homem e a mulher. Eu vou dizer para você, eu já visitei muitas igrejas com pastoras e que cuidavam bem. A mulher, ela tinha uma posição diferente. Naqueles tempos, até hoje a mulher luta para ela ter a mesma posição do homem. Só que se ela lutar muito, ela vai ficar igual o homem. Porque se a mulher perder o que ela tem de mais importante, que é a feminilidade dela, ela vai ficar igual ao homem. Então ela vai perder se ela ficar igual ao homem. A Bíblia fala que Deus fez Adão do pó da terra. Mas quando ele fez a mulher de uma parte de Adão. Imagina como é que não deveria de ser Eva. Nem umbigo não tinha, nem Adão também, porque não foram gerados dentro do útero, não tinha um cordão umbilical, entendeu? Mas a mulher, ela perdeu a posição dela. Uma mulher há muitos anos não votava, a mulher era considerada algo assim, e a mulher ela é igual ao homem. É claro que, qual a diferença que vai ter? Agora, a mulher, é difícil de ver uma mulher pedreira, trabalha de serviço de pedreiro, que trabalha aqui nos Estados Unidos em telhados. Eu perguntei a meu genro, ele tem uma firma de construção, ele falou isso. Então, há determinadas profissões, por exemplo, mulher ortopedista, que vai uma mulher, como é que ela às vezes não tem força, ela vai ser uma ortopedista, cirurgiã, ortopedista de quadril. Então, há alguma coisa que a mulher, já diz a palavra de Deus, que ela é a parte mais fraca. Então, o homem é fraco também, só que a mulher é mais delicada. A delicadeza da mulher dá a grandeza da mulher. A mulher é muito importante, a mulher é especial. Eu tenho várias mulheres na minha vida, desde a minha avó, minhas avós que eu conheci, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs, minha mulher, minha sogra, minhas filhas, minhas netas. Eu sou feliz de ter nora, minha nora, querida, eu tenho uma nora. Então, gente, agora só que a mulher... Tanto é que hoje uma mulher professora universitária, ela tem a mesma posição, ou até uma posição a mais do que o homem. Mas tem gente que ele acha. Não é o que você acha ou deixa de achar. Tem gente que acha que não pode ter barba grande. Ué, como é que não pode ter barba grande, rapaz? E como é que o Salmo 133 fala sobre a barba de Arão? Para com isso, rapaz. A pessoa acha. Nós não temos que achar, nem ter opinião, nem ter ponto de vista. Eu sou vacinado contra isso. Eu também era contra muita coisa, porque eu não sabia, porque eu tinha sido mal ensinado. O maior perigo que tem, ô Márcio, não é saber. É ser mal ensinado. Entendeu como é que é?
Então, existe ministério pastoral de mulher assim. Há muitas mulheres preparadas. Agora, o número é bem menor porque elas começaram bem mais tarde. Bem mais tarde. Né? Há muitas mulheres firmes. E há muitas mulheres que o marido às vezes é pastor e ela está ao lado ali igual uma pastora mesmo. Então não estranhe isso não, estranhe o pecado, estranhe a pessoa desobedecer os mandamentos de Jesus, não estranhe essas coisas, tá certo? Tem gente que se preocupa com o cabelo, com os óculos, com o bigode, com a barba, com a camisa, mas não se preocupa com o adultério, não se preocupa com a mentira, com o desamor, com o desrespeito, com a falta de humildade, falta de santificação, falta de perdão, falta disso tudo. A pessoa para isso aí passa batido. Agora, eu não tenho nada com isso. Cada um vai dar conta. Minha esposa, eu posso até falar com ela, mas se ela não quiser ouvir, ela vai dar conta dela separada. Tá bom, Márcio? Espero ter respondido para você. E toda pergunta é bem-vinda. Entendeu? Então, existe. E há muitas mulheres, conforme se fala vulgarmente, que dão banho em alguns que são intitulados pastores aí, que muitos são intitulados pastores, por dinastia, né? Por falta de preparo. Às vezes alguém vai até para uma faculdade de teologia, faz mestrado, doutorado, mas não é vocacionado. E não vai desenvolver bem. E há muitas mulheres. Eu sou vacinado contra isso, tá? Eu não estranho isso não, porque eu já viajei muito e eu procuro ver o que está na Bíblia. Aí se você me mostrar na Bíblia, aí sim. Aí, por isso que tem que conhecer a Bíblia. Se alguém mandar você fazer uma coisa, por isso que eu vou citando os versículos. Quando eu prego, eu falo, se alguém falar, não, só falou isso, eu não falei nada. Quem falou foi a Bíblia, meu amigo. Ô, Horácio, bem-vindo, meu querido. O cabelo é que foi embora, né, Horácio? Mas então, é isso aí, Márcio. Vamos continuar aqui, senão vai ficar muito longo. Mas está escrito aqui, essa tradição dos pais, em 1 Pedro 1,18 está escrito assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da Maria Elisa Gomes Cândido, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. Eu herdei do meu pai, rapaz. Papai, quando eu aceitei Jesus, eu estudei, eu falei aí no vídeo aí, eu não morava mais com meu pai, eu não odiava o meu pai, ainda mais quando eu aceitei Jesus, sempre amei, sempre fiz o que pude por ele, né? Eu gostaria que ele estivesse vivo aqui, que ele morasse comigo, mas ele falou para mim, meu filho, você é médico, você se formou por sua conta, eu fosse você, não se metia com esse negócio de Bíblia não, isso pode atrapalhar a sua vida, mas vocês, acreditem ou não, quando ele ficou mal, meses antes dele morrer, ele ficou na minha casa 6 meses, ficou bem. Ele um dia falou, meu filho, você me perdoou o que eu fiz com ele, porque você é crente, eu também quero ser crente. Eu sei o que é coisa boa. Como é que eu faço? Ele foi no culto, aceitou Jesus, eu não sei, Deus sabe. Tá entendendo como é que é? Ele era um homem que lia muito, lia a Bíblia, lia tudo e tal. Mas ele falou isso para mim. Então, às vezes a pessoa obedece à tradição dos pais, a tradição de... E tem pais biológicos e tem pais na fé. Aí quer mandar, ele é seu pai na fé. Paulo foi na fé de muitas pessoas, mas não botou ninguém em mau caminho, não. Mas tem gente que põe a pessoa em mau caminho. Se você falar lá com fulano, você está cortado aqui. Tem pastor que diz que tem cartilha. Se o obreiro dele não lê na cartilha dele, está enrolado. Ah, para aí, rapaz. Ele é dono de quê? Ele não é dono nem da vida dele, rapaz. Fala que é dono da vida aí. É que é Deus fazer igual o outro. Deus não escuta bobeira, não, conforme diz o outro. Bem-vindo, Moisés Almeida. Mas olha bem, tá certo, então? Aí ele era zeloso dessas tradições. Eu também fui. Eu fui muito religioso, muito zeloso. Mas, uma hora... meu coração começou a ver, eu comecei a ler a Bíblia com profundidade, né? E mesmo assim, durante mais ou menos uns 10 anos
da minha vida, eu aprendi com alguém que não veste uma camisa de manga curta. É pecado uma camisa de manga curta. Era pecado ter televisão. Eu dei a televisão quando eu aceitei Jesus. O Dair Oliveira, bem-vindo. Eu dei a minha televisão. Mas se ela não servia para mim, como é que servia para o outro? Se eu fumasse, eu poderia dar minha carteira de cigarro para os outros? Então, tem umas coisas que o homem que inventa, sabe por causa de quê? Porque ele não conhece Bíblia. Que quem conhece Bíblia fala de Bíblia. Que ele conhece Bíblia fala de historinha. Historinha não leva ninguém para lugar nenhum, não. Historinha vai levar a pessoa para um lugar ruim. Tá certo? Então, vamos correr que meu tempo aqui, o celular tá meio curto. Mas, vamos adiante. 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. E Paulo, ele teve esse privilégio, irmão, o Dair, Moisés. Então, o que acontece? E Paulo teve esse privilégio. 17, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, quando ele estava naquela viagem de Damasco, ele conta lá na conversão de Paulo, Lucas escreve no capítulo 9 de Atos, ele não voltou para Jerusalém e para encontrar com os outros apóstolos, para pegar informação, nada, mas ele foi para a Arábia e voltou outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, que ele teve um preparo, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então ele já estava preparado, aí ele foi ouvir Pedro, e ficou 15 dias com Pedro. 19, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, aquele de Mateus 13:55, diz, mas não é este o filho do carpinteiro? E não estão aqui no nosso meus seus irmãos, Simão, José, Tiago e Judas? Era Tiago aqui, ó, irmão do Senhor, Tiago que escreve a epístola universal de Tiago aqui, lá na frente, né? Então, meus irmãos, ele viu Pedro e Tiago, não viu os outros apóstolos. Ele não viu os outros apóstolos. E ele diz aqui, mas vai falando, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Estou falando isso, não é mentira não, Deus sabe. Gente, quem tem coragem de mentir na frente de Deus, tem gente que mente com a cara seca. Eu já ouvi coisas absurdas, porque eu tive a oportunidade de estar, por exemplo, aqui, agora que eu tenho vindo para ficar aqui com a minha filha, mas eu estive cooperando em várias igrejas, eu não deixo de ir à igreja, eu podendo ir, fui hoje numa igreja americana, tenho esperança até o dia de eu ir embora, que o pastor me deu uma oportunidade de falar lá. Vai ter que ser em inglês, vou falar um texto menor, porque eu não vou ter a mesma eloquência que eu vou ter em português, que é na minha língua, que eu consigo citar os versículos com mais facilidade. Mas tenho treinado bastante, estou aqui na melhor escola de inglês que existe, que meu genro só fala inglês, meus netinhos só falam inglês, e minha filha é obrigada a falar inglês, nós estamos aqui sempre conversando em inglês, e vai melhorando, e espero a Deus que daqui a pouco estaremos fazendo até vídeos em inglês também, para fazer bem aprimorado. 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. 23. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Que coisa, né? Que mudança que teve. Eu também tive, eu sou grato a Deus demais. Eu sou muito devedor a Deus. Eu era já para estar morto, ou ter matado, ter sido preso, ter vivido pior com minha esposa, porque eu fui criado desde 14 anos de idade, praticamente sem pai, sem mãe. Então, de uma maneira assim, levado por esse mundo que jaz no maligno, que diz 1 João 5,19. Então, o que acontece? Mas eu tive a felicidade de aceitar Jesus como meu Salvador e minha vida mudou. Eu sou grato a Deus.
Eu tenho prazer de fazer isso que eu estou fazendo aqui. E Deus me tem dado tudo. Tudo que eu preciso, toda a minha necessidade. Se eu quiser um refrigerante diferente, um suco diferente, alguém aparece, minha filha traz aqui, sem eu pedir. Deus tem um cuidado comigo em todas as coisas, porque para Deus não tem mínimo nem máximo. Para Deus não tem fácil nem difícil. Tem gente que fala que Deus é o Deus do impossível. Como? Não existe impossível para Ele, com Ele. Para com isso. Mateus 19, 27, 26, fala que com Ele não tem impossível. Na Bíblia em inglês fala melhor ainda. Em Marcos 10, 27, em Lucas 10, 18, 27, fala. Não é? Em Lucas 1, 37, o anjo fala para Maria, porque para Deus nada é impossível. Não tem essa palavra impossível. Tem um hino que diz que Ele é o Deus do impossível. Que é, pai? Possível e impossível para Ele são a mesma coisa. Fácil e difícil. Jesus perguntou, o que é mais fácil eu dizer para esse rapaz? Então não tem nada disso não, para com isso. Aí o povo ficou estranhando. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Ele mudou. Fez assim, que Deus pode mudar você, a sua vida. É só você se colocar diante dele. Igual um dia eu tive a oportunidade. Alguém falou para mim, para eu procurar Jesus, e eu fui procurar. E achei. E achei. Sou feliz por isso. Já está bem longo aqui, mas tudo bem. E o último versículo. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Eles glorificavam a Deus. E dá para glorificar, né? Olha, eu conheci 2 cidadãos, não vou falar aqui, que eram carne de pescoço. Era terrível. Quando ele me pediu amizade no Facebook, eu falei, rapaz, eu vou dar amizade dele. Depois eu liguei para ele. Ele falou, pastor, ele me chamava doutor Jatobá. Pastor, eu mudei. Eu agora sou um servo do Senhor. Sou igual ao Senhor. Jesus, encontrei com Jesus. Aí eu tive liberdade com ele. Falei, pastor, eu vou falar para você, hein? Rapaz, você não era mole, não. Pastor, nem lembra, não. Eu sei quem eu era. Mas Jesus pode mudar qualquer um. A salvação é só crer. É só querer. Ela é de graça. Quem quiser, venha. O Espírito e a noiva dizem vem. Apocalipse 22 aqui, ó, 17. O Espírito e a esposa, a noiva, dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. No versículo 4 do capítulo 21, diz que assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Gente, é só coisa boa. Mas leia o que eu estou falando, terminamos aqui o capítulo 1. Que Deus continue abençoando a nós todos e continue dando para nós a oportunidade de estarmos lendo a sua palavra. Amém? Amém.